Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, honra e força. Meus amados irmãos, hoje celebramos o dia de Nossa Senhora de Fátima, 13 de maio. E ainda que em Portugal, milhares de soldados e policiais estejam impedindo o acesso dos fiéis aos recintos onde Nossa Senhora apareceu em Fátima, nós não estamos impedidos de meditarmos, de termos acesso à sua mensagem e ao significado do grande apelo que a Mãe de Deus fez ao mundo nestes tempos tão conturbados que são os nossos. Aliás, é importante dizer que depois da revelação escrita, depois ali da palavra de Deus que nos foi deixada, a Sagrada Escritura, a mais importante manifestação do céu, sem dúvida, foi Fátima, onde Nossa Senhora faz um apelo tremendo, um apelo abrangente, um apelo incisivo à humanidade. Utilizando-se de 3 crianças, 3 pastorinhos, ela chama o mundo a uma conversão mais profunda, mostrando-nos as consequências do nosso desprezo a Deus e à lei de Deus, que seria a condenação, que será a condenação eterna, e ao mesmo tempo as consequências para a nossa sociedade do desprezo a Deus, do desprezo às coisas de Deus. Nossa Senhora, quando ela aparece em 13 de maio, e segue aparecendo durante os meses seguintes, uma vez no mês, até dia 13 de outubro, ela inicia dizendo: eu vim do céu, para poder justamente nos chamar a atenção aquilo que é a nossa vocação, aquela que deveria ser aquele que deveria ser o objeto da nossa primeira preocupação, a nossa salvação eterna. Nós deveríamos pensar no céu, deveríamos pensar nesta bem-aventurança eterna para o qual Cristo veio nos chamar, a qual Cristo veio nos possibilitar através da sua morte na cruz. Nossa Senhora diz: eu vim do céu. E ao mesmo tempo ela diz aquilo que atrapalha ir para o céu. Ela diz: não ofendam mais a Nosso Senhor com os pecados, porque já está por demais agravado, já está por demais ofendido. O pecado, e aqui falando do pecado mortal, o pecado grave, é justamente aquilo que nos separa de Deus. A pessoa, quando faz opção de cometer um pecado grave e de nele permanecer, ela está então rompendo a sua amizade com Deus. Por isso, de maneira bastante própria, a palavra de Deus diz, não é? Inimigos de Deus. Nós nos tornamos inimigos de Deus, vai dizer a carta de São Tiago, no capítulo 4, versículo 4. Nós somos inimigos de Deus quando nós, então, fazemos opção de desprezar a palavra de Deus, quando nós não aceitamos a sua autoridade sobre nós, quando nós rejeitamos aquilo que ele determinou que nós fizéssemos, que nós realizássemos em nossa vida. Quando isto acontece, nós o ofendemos, porque sendo ele todo amor e querendo o nosso bem e salvação, se nós rejeitamos a sua palavra, a palavra a expressão de amor de um bom pai, assim nós estamos desprezando a ele mesmo, estamos rejeitando a autoridade dele sobre nós. E é disto que Nossa Senhora vai tratar em Fátima. Ela quer o bem dos seus filhos, ela quer a salvação, ela quer a felicidade eterna de cada um de nós. E no decorrer das suas mensagens, Nossa Senhora, ela irá apresentar então isto de maneira bastante simples, de modo que mesmo as crianças, isto é o significado de ter aparecido para crianças, mesmo crianças pequenas podem entender a mensagem, não é algo de complicado. Então, trata-se basicamente disto. Nossa Senhora nos chamando a vivermos como verdadeiros discípulos de Cristo, como verdadeiros cristãos, colocando o nosso coração nas coisas do alto, tendo consciência de que tudo neste mundo passa rápido. Nossa Senhora, no decorrer das mensagens, revela, então, o segredo. Se fala de 3 segredos, mas, na verdade, é um segredo só com 3 partes. A primeira parte do segredo consiste na revelação do fim da Primeira Guerra Mundial. Devem se lembrar que, quando Nossa Senhora aparece, em 1917, o mundo estava em um conflito mundial. Estava, então, ali acontecendo a Primeira Guerra, que foi de 1914 a 1918. E Nossa Senhora diz: a guerra vai acabar. Logo os soldados voltarão para casa. Enfim, e a própria intervenção de Nossa Senhora antecipa o fim da guerra. Humanamente falando, a guerra duraria muito mais se não fosse uma intervenção do céu. Mas ela adverte:
para que possam ter a paz, para que possam manter-se em paz. Rezem o terço todos os dias. As pessoas, elas desconhecem o valor e o poder da oração do terço, do rosário. Enfim, as pessoas desconhecem o poder que a oração tem, especialmente a oração do terço. A oração do terço que fez com que a Batalha de Lepanto fosse vencida no século XVI. A oração do terço que fez com que grandes calamidades fossem afastadas. A oração do terço que alcançou a graça da conversão de centenas de milhares de milhões de pessoas. A oração do terço que fez com que a fé de muitos realmente se levantasse, famílias fossem protegidas, nações fossem salvas e assim por diante. Nossa Senhora diz, rezem o terço todos os dias, para obterem a paz. Essa paz é a paz mundial, mas não só. É a paz também em nossas nações, é a paz em nossas famílias, é a paz em nossa alma, em nosso coração. Porque só tem paz quando Cristo está habitando nela. Ou seja, quando nós temos aquela força, aquela capacidade de dizer não ao pecado para que Deus reine em nós. Cristo é o príncipe da paz. Se Ele está em nós, ainda que estejamos sofrendo, ou com dificuldades, ou com provações, nós teremos paz. E Nossa Senhora diz, portanto, rezem o terço todos os dias. Se vocês rezarem, enfim, o mundo terá paz. Se não rezarem, virá uma guerra pior. E, de fato, infelizmente, a maior parte das pessoas não acolheram. A maior parte das pessoas não acolheu este apelo de Nossa Senhora. Não rezaram. E aí a consequência foi a Segunda Guerra Mundial. Porque quando nós nos deixamos dominar por nossas paixões, deixamos nos levar pelo nosso egoísmo, pela nossa sensualidade, pelas nossas ganâncias, pela nossa, enfim, imperfeição, evidentemente que redundará em escolhas erradas. As guerras, elas são a soma de muitos conflitos interiores. E desta forma, o orgulho, a prepotência de um, especialmente quando está em cargos mais elevados, enfim, a falta de amor de outro e assim por diante, levará a conflitos maiores. E assim, os homens não se convertendo, o mundo não obteve a paz. A Segunda Guerra Mundial aconteceu em 1939 até 1945 e ceifou 55 milhões de almas. 55 milhões de vidas foram perdidas com a Segunda Guerra Mundial. Nossa Senhora, ela advertiu-nos a respeito disso, mas infelizmente foram muito poucos aqueles que escutaram. Consequência foi a tragédia que todos nós já conhecemos. E depois, a segunda parte do mistério, do segredo, foi a visão do inferno. Quando Nossa Senhora aparece e mostra o inferno, tal qual está descrito no livro do Apocalipse, um lago de fogo, onde muitíssimas almas, numerosíssimas almas, como gotas de água em dia de chuva, estavam caindo. Os pastorinhos descrevem que aquelas almas, enquanto caíam, elas tinham feições humanas, mas ao ter contato com o lago de fogo, elas passavam a ter uma aparência retorcida, assim, asquerosa, e ao mesmo tempo em que eram atormentadas por vários demônios que estavam ali para atormentá-las, como se fossem ali brasas incandescentes, transparentes, assim eles descrevem. Existe uma foto dos pastorinhos no momento em que eles estão tendo esta visão do inferno, e de fato a expressão dos pastorinhos é uma expressão de aterradora, uma expressão de pavor, de medo, né? Enfim. Isto é aquilo que foi a consequência da visão do inferno. E Nossa Senhora diz, vistes o inferno, para onde vão as almas dos pobres pecadores. Lembrando que as pessoas que vão para o inferno, elas vão por própria escolha, elas vão por própria culpa. Quem é que se condena ao inferno? Se condena ao inferno aquelas pessoas que escolheram viver fora da graça de Deus, aquelas pessoas que escolheram livremente rejeitar os mandamentos de Deus. Aquelas pessoas que, por exemplo, sabendo que existe o mandamento, guardar o domingo, ir à missa ao domingo, elas escolheram não ir.
por comodismo e preguiça, por falta de fé, por qualquer outra razão. As pessoas que, por exemplo, sabendo do mandamento de Deus, sexto mandamento, não pecar contra a castidade, ou nono mandamento, não cometer adultério, a pessoa escolhe viver junto, sem ser casado, viver amancebada, ou então ter um namoro escandaloso, ou então viver em adultério permanente, em pornografias e assim por diante. A pessoa faz escolha de fazer aquilo que é contrário à lei de Deus e assim permanecer. Por exemplo, a pessoa vive em pecado mortal, aquela pessoa que escolhe viver no ódio para com o seu próximo, que alimenta desejo de vingança para com seu irmão, aquele que destrói a reputação alheia com calúnias, com difamações, que prejudica a vida do seu próximo. Então, e assim por diante. A lista é muito grande, mas a pessoa que escolhe livremente viver em pecado mortal, e morre nesta situação, este irá para o inferno. E a questão do inferno, e aqui está a preocupação central de Nossa Senhora, quando ela vem trazer a mensagem em Fátima, o problema do inferno é que ele é para sempre, é uma condenação eterna. E Nossa Senhora, ela faz o apelo para que os seus filhos possam viver na graça, não ofender Jesus, como ela falou, né? Rezarem para obterem esta força para vencerem a tentação, vencerem o pecado, ou se tiverem caído no pecado, para que possam dele sair através do arrependimento e da confissão com o sacerdote. Enfim, Nossa Senhora, ela vai dizer, vistes o inferno para onde vão as almas dos pobres pecadores. Ela dá uma receita, né? Ela vai dizer assim, para que nós possamos ajudar a salvar as almas. Ela diz, muitos não iriam para o inferno se houvesse quem rezasse e sacrificasse por eles. Veja, repetindo que as pessoas que vão para o inferno vão por própria culpa, porque escolheram viver em pecado. Mas Nossa Senhora adverte o seguinte, se houverem pessoas que são capazes de amar, pessoas que são capazes de se sacrificar pelos outros, tirarem tempo para poder rezar pela conversão, suplicar a graça pela conversão dos pecadores. E mais ainda, pessoas que sacrificam do seu tempo, tempo que poderia ser gasto com coisas boas, mas sacrificam do seu tempo para poder estudar a palavra de Deus, o catecismo, para poder evangelizar, conscientizar os irmãos, as pessoas que estão à sua volta, a respeito das coisas eternas, a respeito da necessidade de se olhar para o céu, da necessidade de se viver conforme a palavra de Deus para se alcançar a felicidade eterna. Pessoas que sacrificam do seu tempo e que enfrentam muitas chateações, porque a grande parte das pessoas não aceitam dizer a eles, né, aquilo que diz o Evangelho. Muitas pessoas não aceitam aquilo que a igreja ensina. Então, mas ainda assim se dispor a evangelizar, preocupados, movidos pelo amor, pelo desejo do bem e da felicidade do próximo, se dispõe a evangelizar, a fazer algo para que as pessoas despertem para a necessidade de viver conforme a vontade de Deus e assim se salvarem. Se houver pessoas que rezem e disponham do seu tempo para poder ajudar os outros, estarão realizando a maior de todas as caridades, o maior gesto de amor que um ser humano pode ter para com o seu irmão, para com o seu próximo, é ajudá-lo a ir para o céu, ajudá-lo a se salvar, ensinando o caminho de santidade, de salvação, apoiando, né, ajudando a levantar aqueles que caíram e assim por diante. Nossa Senhora nos chama então a ter essa atitude de amor para com o nosso próximo. E dá também ali uma receita, melhor falando, é como uma estratégia de ação, né, dizendo o que Jesus deseja que se faça para que possamos nos fortalecer, alcançar graças para sermos fiéis nesse tempo de combate espiritual. Ela diz, para salvar os pobres pecadores, meu filho quer estabelecer no mundo a devoção ao meu imaculado coração. Repetindo, Jesus quer que se estabeleça no mundo a devoção ao imaculado coração para salvar os pobres pecadores, de forma que as pessoas que se consagram, a devoção ao imaculado coração consiste, como vai dizer Lúcia de Fátima, em consagração de abandono de entrega. A total consagração, como ensina São Luís Montfort, ela traduz esta entrega total que resulta, vamos dizer assim, no fortalecimento da fé daqueles que se deixam conduzir por Nossa Senhora. E porque assim se deixam educar por Maria, vão ter uma compreensão melhor da necessidade da vida de oração, da absoluta necessidade de se viver na graça, vão ter uma compreensão melhor daquilo que é
a eternidade, uma consciência do céu, de forma que irão gastar mais do seu tempo rezando, mais do seu tempo evangelizando, mais do seu tempo ajudando outras pessoas a despertarem para esta vida em comunhão com Deus. Vejam só, meus irmãos, veja como Nossa Senhora ela nos chama à conversão e, ao mesmo tempo, faz compreender que nós não devemos preocupar-nos apenas com nós mesmos, mas com os nossos irmãos. Ela suscita em nosso coração ali sentimentos de caridade, de responsabilidade para com o nosso próximo. E faz este grande apelo, mostra-nos um caminho, dá-nos ali uma estratégia, a fim de que nós nos fortaleçamos neste combate espiritual, nestes tempos difíceis. A terceira parte do segredo, ele não foi revelado ainda, embora foi tão dito que foi revelado o segredo de Fátima, mas isso é verdade apenas em parte. O que foi revelado foi apenas a visão que os pastorinhos tiveram, enquanto Nossa Senhora ali falava do segredo. Se lê o texto de que apresenta a pretensa revelação do terceiro segredo de Fátima, não haverá ali nenhuma palavra de Nossa Senhora, mas apenas a descrição da imagem, a visão que foi tida. E essa terceira parte ainda permanece em segredo. Farei um vídeo, um áudio, falando especificamente a respeito dessa terceira parte não revelada e das consequências disto para a igreja e para o mundo. Mas gostaria de observar apenas os nossos fiéis vendo o que Nossa Senhora veio fazer ao mundo, esse chamado à conversão, esse chamado que nós possamos nos preocupar a viver na graça e alcançar o céu, como isto, infelizmente, tem encontrado muito pouco apelo, muito pouco lugar na pregação dos nossos bispos e dos nossos padres de hoje. É algo incrível, aqueles que foram consagrados para poder justamente levar as pessoas à salvação. Por que eles não têm feito isto? É preciso que a Mãe do Céu, a Mãe de Deus venha do céu para poder chamar a atenção a esta necessidade. Meus amados irmãos, vejam como é necessário rezar pelo clero, por nossos pastores, a fim de que eles possam assumir o seu verdadeiro papel, ao invés de estarem se perdendo em tantos outros temas que nada a ver têm com a nossa salvação, possam se dedicar à conscientização de suas ovelhas, para que elas possam compreender de que nós somos feitos para as coisas do alto e assim busquem a eterna salvação. Que Nossa Senhora de Fátima nos alcance este dom e essa graça de termos a consciência da eternidade e vivermos para as coisas do alto. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.